Fala, galera. Bom, estou aqui para gravar um vídeo para vocês para tirar um pouco das dúvidas em relação à última matéria. Eu sei que essa matéria é um pouco mais complicadinha, mas a gente vai chegar lá. Olha só. Então a gente estava falando sobre condições de existência, né? E eu passei 3 exercícios para vocês. Eu queria corrigir eles, mas no início aqui eu queria passar um resuminho para vocês. Olha só. Então, nos casos onde temos que determinar o domínio de uma função, dada a sua lei de formação, tá? A gente vai analisar as condições de existência. O que é isso aí? Bom, para começar, pessoal, olha só que interessante. Ó, a gente tem 3 situações possíveis só. Ó, a gente tem, no caso, onde a gente tem uma raiz quadrada, e aí você tem aqui um radicando aqui, onde você pode ter x mais 1, x ao quadrado mais não sei o quê, tá? Pode ter qualquer coisa. Aqui eu coloquei só x, ó. Então você vai ter uma raiz quadrada de x. Nesse caso, a gente tem que lembrar que não existe raiz quadrada de um número negativo para a gente, né? Portanto, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que restringir o nosso x, ou quem está aqui dentro da raiz, a gente vai ter que restringir para maior ou igual a zero. Beleza? Porque se você tiver uma raiz, por exemplo, raiz quadrada de zero, é zero, beleza, não tem problema. Raiz quadrada de 4, a gente sabe que é 2. Né? Raiz quadrada de 2, né? Não tem um valor exato aqui, a gente pode até deixar como raiz quadrada de 2 mesmo. Enfim, isso tudo pode acontecer. Né? O que não pode acontecer é a raiz quadrada de menos 1. Raiz quadrada de menos 2. Né? Isso aqui para a gente não faz sentido nos números reais, beleza? Bom, o segundo caso que pode aparecer, que pode dar um pouquinho de dúvida, é esse aqui, ó. É alguma coisa aqui em cima, e aí tanto faz se tiver qualquer coisa aqui no numerador, tá? E o seu denominador, ele tiver aqui uma raiz quadrada de x, ou raiz quadrada de x mais 1, x, enfim, vocês vão entender nos exemplos, tá? Quando você tiver isso aqui, o que está acontecendo aqui? Ó? Além de não poder ser negativo, esse x não pode ser negativo, pela mesma situação aqui do primeiro caso, né? Ele também não pode ser zero. Por quê? A gente sabe que não existe isso aqui, ó, 1 sobre zero. Né? Isso aqui para a gente não existe. Então, quer dizer, eu não posso ter x negativo, mas também não posso ter o x igual a zero. Então, a gente vai delimitar o nosso x aqui, ó, maior que zero. Beleza? Bom, e o terceiro caso que vai aparecer para a gente é esse aqui. É 1 sobre x, aí não tem raiz, né? Não tem raiz quadrada. Então, nesse 1 sobre x, o que não pode acontecer? O x aqui pode ser negativo? Pode. Por exemplo, 1 sobre menos 1, isso aqui a gente sabe resolver. Né? Isso aqui daria até menos 1. Né? 1 sobre menos 2, beleza, isso aqui é menos 1 sobre 2. Né? Ou menos meio, se você quiser colocar como decimal. Né? Isso pode acontecer. O que não pode acontecer aqui? O x não pode ser zero. Né? Então, o x pode ser maior que zero, ótimo. Pode ser menor que zero, ótimo também. Ele só não pode ser o quê? Zero. Por isso que a gente coloca ele diferente de zero. Beleza, pessoal? Então, são só esses 3 casos que a gente vai ter que analisar quando tiver condição de existência. Beleza? Então, vamos para o próximo exercício aqui. Ó. Esse primeiro exercício aqui, exercício fechado, né? A gente tem que analisar essas 3 situações e marcar a alternativa aqui, que as que são verdadeiras. Então, vamos lá, olha só. Na primeira ali, afirmação, olha só. O domínio da função f de x igual a raiz quadrada de x mais 1 é tal. Bom, vamos ver. Então, aqui está caindo aqui, ó, no nosso primeiro caso. Primeiro caso, a gente só tem uma raiz quadrada de x, tá vendo? E ali, ó, no primeiro caso, o que a gente tem que fazer? X maior ou igual a zero. Então, vamos lá. Olha só. Então, o domínio da função tal é isso aqui. Então, vamos ver, então. Ó. Raiz de x. Né? O que isso leva para a gente aqui a concluir? Que x tem que ser maior ou igual a zero. X maior ou igual a zero. Bom, aí o que a gente tem que fazer? A gente tem que comparar lá com o que ele deu para a gente. Ó. Domínio da função é os reais menos o zero? Bom, aqui ele tirou o zero. Né? Ele tirou o zero, mas deixou todos os negativos e todos os positivos. Então, aqui é falso. Porque, olha só, o nosso x ele tem que ser maior ou igual a zero. Inclusive, ele pode ser zero. Aqui ele tirou, tá vendo?
né? Então, ele tem que ser maior ou igual a zero. Aqui ele está deixando todos os negativos e todos os positivos, mas tirou o zero também, né? Então, aqui está errado, está falso, né? Então, a 1 é falsa. Vamos ver a 2. Ó. A 2 também cai no primeiro caso, pessoal. Olha só, é só raiz quadrada de alguma coisa que tem x. Então, vamos ver. Ó. Raiz quadrada de x menos 1. Então, vamos lá. Raiz quadrada de x menos 1. Né? Então, caímos no nosso primeiro caso. O que tem que acontecer? X menos 1 tem que ser maior ou igual a zero. Bom, se x menos 1 tem que ser maior ou igual a zero, passando esse menos 1 para o outro lado, vai ficar x maior ou igual a 1. Vamos ver se esse intervalo está falando isso? Tá, né, pessoal? Olha só. Aqui é um intervalo onde começa no 1 e vai para o mais infinito, ou seja, todos os números maiores ou iguais a 1. Então, aqui ó, eu posso colocar isso aqui como um intervalo, né, de 1 até mais infinito. Lembrando, quando eu tenho infinito, sempre aberto. Beleza? Então, aqui é verdadeiro. Essa segunda afirmação aqui é verdadeira. Vamos ver a terceira, pessoal. A terceira, a gente cai no nosso terceiro caso. Vamos olhar lá atrás. Ó. É 1 sobre x. Isso quer dizer o quê? Que esse cara que está aqui embaixo, o nosso denominador, ele tem que ser diferente de zero. Então, vamos ver. Ó. O nosso denominador aqui é 2x menos 6. Então, eu tenho que 2x menos 6 tem que ser diferente de zero. Passando o menos 6 para cá, fica 2x diferente de 6. Opa, de 6. Passando o 2 dividindo, x diferente de 6 sobre 2. Portanto, eu tenho que o meu x tem que ser diferente de 6 dividido por 2, 3. Né? Vamos ver se aqui está falando isso. Tá, né, pessoal? Olha só, x pode ser qualquer número real. Então, aqui, ó, x pode ser qualquer real, menos o elemento 3. Então, é exatamente o que está escrito aqui, ó, x diferente de 3. Né? Então, aqui também é verdadeiro, o que dá para a gente aqui a alternativa C. Né, pessoal? Alternativa C, apenas as afirmações 2 e 3 são verdadeiras. Show de bola, galerinha? Então, vamos lá para a próxima aqui. Ó. Determine o domínio da função dada por x ao quadrado menos 4 sobre 4 menos 3x. Aqui, pessoal, eu queria tentar com vocês o seguinte, vamos voltar lá nos nossos casos. Ó. Em qual caso, né, vai se encaixar aquilo ali? Olha só, pessoal, no terceiro caso, de novo. Né? Porque apesar daqui ter um termo aqui em cima, ó, o nosso numerador ter x, aqui em cima o x pode ser qualquer coisa. Né? Inclusive o resultado final aqui dessa conta pode ser zero, não tem problema. O que não pode ser zero? O nosso denominador. Então, olha aqui, ó, nesse caso aqui é o terceiro caso de novo, eu tenho que 4 menos 3x tem que ser diferente de zero. Bom, se ele for diferente de zero, olha só o que vai acontecer. Ó. Menos 3x está aqui, eu vou passar o 4 para o lado de cá. Então, vai ficar menos 3x diferente de menos 4. Eu posso multiplicar aqui por menos 1, sem problema. Aqui ficaria, então, 3x diferente de 4. Né? Passando o 3 dividindo, eu fico com x diferente de 4 sobre 3. Vamos ver a alternativa que dá isso aqui para a gente, pessoal? Olha só. Alternativa D, né, pessoal? Alternativa D, olha só. X diferente de 4 sobre 3. Olha o que está escrito aqui. Ó. X é real, tal que x seja diferente de 4 sobre 3. Né, pessoal? Aqui, ó, todos os reais menos o elemento 4 sobre 3. Beleza? Então, tá aí, pessoal. Caímos mais uma vez no terceiro caso. O que vai acontecer agora aqui? Ó? Nós vamos para o exercício aberto, tá, pessoal? Olha aqui, pessoal. Nesse caso aqui, dessa questão, envolviam dois casos. Olha só, o caso 3, né? Aquele caso 3, e aqui o caso 2. Vamos voltar lá, ó. Olha só. Então, no terceiro caso, a gente já viu, o denominador tem que ser diferente de zero, e no segundo caso, o denominador ele tem que ser maior que zero. Tá vendo? O x aqui tem que ser maior que zero. Né? O termo que está dentro da raiz, ou seja, o radicando, ele tem que ser maior que zero. Tá? Vamos olhar lá. Ó.
Ó, vamos começar com o primeiro aqui. Ó. O que eu tenho aqui? Eu tenho dois problemas. Ah, primeiro tem a letra A, né? Vamos calcular a letra A primeiro, pessoal. Teve muita dúvida aí o pessoal. F de 3, galera, o que eu tenho que fazer? O que é f de 3? F de 3 é x igual a 3. Quanto vale y quando x igual a 3? Então, f de 3, basta eu substituir no lugar de x o 3. Então, aqui vai ficar 1 sobre 3 mais 2 menos 3 sobre raiz quadrada de 3 mais 1. Resolvendo isso aqui, fica 1 sobre 3. Aqui, olha só, 2 menos 3 dá menos 1. Então, eu vou trocar o sinal aqui, ó, menos 1 sobre 3 mais 1 é 4, raiz de 4 é 2. Então, fica assim, ó. Tirando o MMC, entre 3 e 2 dá 6. 6 dividido por 3 dá 2. 2 vezes 1, 2. 6 dividido por 2 dá 3, vezes menos 1, menos 3. Então, aqui fica menos 1 sobre 6. Essa era a resposta da letra A. Beleza? A resposta da letra B, pessoal, é o domínio de F. A gente vai analisar esses dois casos aqui. Ó. O primeiro caso aqui, que é o caso 3, o x tem que ser diferente de zero. Né? Então, por esse primeiro caso aqui, o x tem que ser diferente de zero. E no segundo caso, que é o raiz quadrada aqui, ó, deixa eu colocar aqui, ó, raiz quadrada de x mais 1, o que tem que acontecer? Esse x mais 1, ele tem que ser maior que zero. Né? Porque se ele for zero, ele vai zerar meu denominador, eu não posso. Ah, professor, e esse 2 menos x aqui em cima? Você não vai mexer com ele. Eu só quero determinar o domínio. Então, por enquanto, a gente vai deixar ele quietinho aqui. A gente só vai analisar as condições de existência, C.E, né? As condições de existência. Então, olha só, x mais 1 maior que zero, x maior que menos 1. Agora, nós temos que juntar essas duas respostas. Ó. X diferente de zero e x maior que menos 1. Bom, vamos prestar atenção. O que eu tenho que fazer aqui? Ó? Lembrando que o zero é maior que menos 1. Então, nós temos um problema. Então, nós vamos colocar o seguinte. Ó, a resposta final aqui vai ser que o domínio de f vai ser x pertencente aos reais, tal que x seja maior que menos 1 e, ao mesmo tempo, x diferente de zero. Colocar isso aqui em intervalos pode ser um pouco complicado, mas dá para fazer. Ó. X maior que menos 1. Menos 1 mais infinito. Né? Como eu tenho que excluir o zero, eu coloco menos o elemento zero aqui. Mas a minha resposta preferida é essa aqui de baixo. Tá? Mas, para quem quiser saber mais, aqui, ó, se eu quiser colocar em forma de intervalo, é essa aqui. Ó, de menos 1 até mais infinito. Como o zero está aqui no meio, eu tenho que tirar ele depois. Beleza, pessoal? Olha só, estou deixando aqui ó, 3 exercícios para a gente ficar craque nisso aqui. Mais 3 exercícios lá no plural. Beleza? Lista de exercícios aqui, pessoal. Eu peço para vocês fazerem com calma. Eles são liberados até às 18 horas. Tá? Então, eu quero desejar para vocês aí bons estudos e valeu!